Boa noite, a paz do Senhor. Eu gostaria de pedir para você orar antes de abrir a palavra de Deus. Um momento de oração para invocar a presença do Senhor, para abrir a sua santa e poderosa palavra com reverência e respeito para com a palavra de Deus. Amém? Incline a sua cabeça e oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, soberano, Rei da glória, nesse momento, Senhor, queremos orar, Senhor, pedindo, meu Pai, que o Senhor venha conduzir as nossas vidas, Senhor, que o Senhor venha abrir a nossa mente para esse ensinamento da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, que a palavra venha ficar gravada nos ouvidos, na mente de cada um dos Teus filhos, cada um que acompanhar essa aula, esse estudo da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. A primeira palavra da semana passada, eu gostaria de estar fazendo uma breve lembrança da aula passada. A aula passada nós lemos o texto que está em 2 Reis, capítulo de número 6. Diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão. Tomemos lá, cada um de nós, uma viga e construímos um lugar em que habitaremos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te ires com os teus servos? E ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou: ó homem de Deus, onde caiu? Perguntou ao homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. E então Eliseu cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. E estendendo ele a mão, o tomou. Quando nós lemos esse texto, nós estamos percebendo que nós estamos diante de uma construção. Um dos discípulos vai se levantar dizendo: mestre, o lugar que nós habitemos ficou estreito demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos lá viga e construímos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Eliseu disse: ide. A ideia de construir o lugar, essa ideia não veio e não partiu de Eliseu, mas partiu de um dos discípulos. Eliseu, como um bom líder que entende os seus companheiros de obra, ele vai também aderir para si e dizer: ide, concordar, porque a concordância numa obra, ela tem que ser mútua, ela tem que ser todos concordando para que essa obra venha a concluir. A liderança não parte só de um líder, não parte só de um líder. Ideia ou a vontade de construir algo, ou a visão, não é só de um líder, mas sim de alguém que tem do Espírito Santo a visão, e ela traz perante o líder. E quando ela traz perante o líder que não tem a soberba, que não tem a arrogância, que não tem a ignorância, que ele não tem altivez, ele não se acha melhor, não se coloca acima,
Ele vai concordar com a ideia. Você percebe que Eliseu diz assim mesmo, ide. Então ele está dizendo, vão, construa o lugar. A gente não sabe ao certo se era uma igreja que eles queriam congregar, um lugar para eles adorarem a Deus, ou se era um lugar para que eles viessem estudar. Porque aqui está sendo formado uma escola, aqui está começando uma escola de sacerdotes, uma escola de profeta. E aqui ele vai ensinar esses profetas. Só que o lugar onde eles estavam era pequeno. Então eles decidiram construir um outro lugar. Eles vão até o Jordão, tirar a viga, ou tirar a madeira, para construir um lugar maior. Eliseu diz assim, vão lá e peguem madeira. Vão lá, tirem madeira e construam. E eles indo ao lugar, lá eles vão começar a tirar a madeira. Um dos homens, com o machado, começa a cortar. E o ferro do machado cai dentro da água. E quando cai dentro da água, ele grita, dizendo, ai meu Senhor, porque era emprestado. Ele diz assim, amor, e gritou e disse, ai meu Senhor, porque era emprestado. Aí perguntou o homem de Deus, onde caiu? O homem de Deus perguntou onde caiu. Entende? Que uma construção de uma obra, dentro de uma obra, ela sempre vai ter problemas. Sempre vai ter problemas. Nós vemos aqui que eles começaram a construir. Só que um deles perdeu o seu machado. O machado dele poderia estar desamolado? Poderia. Mas eu não acredito nessa ideia. Eu acredito que o machado não estava bem colocado no cabo. E ele, batendo, com certeza, o ferro saiu do cabo. Para construir algo, tem que projetar, tem que sentar e analisar o que se vai fazer. As coisas espirituais, elas não são feitas somente com algo espontâneo e momentâneo. Não. É um projeto. Quando se projeta, você tem que ver tudo. O que pode dar certo e o que pode dar errado. Numa construção, nós vamos entender que esse homem, esse discípulo, ou esse discípulo, ele perdeu, ou um filho dos profetas, um dos filhos de profeta, perdeu o seu machado, caiu dentro da água. E ele grita, ai Senhor, porque era emprestado. Ele poderia ter experiência, poderia saber o que fazer, enquanto ele estava cortando o machado, enquanto ele estava cortando o madeiro. Mas quando ele percebeu que o machado caiu dentro da água, ele procurou o líder e disse, ai meu Senhor, porque era emprestado. Ou seja, ele disse, o que eu posso fazer agora? O que eu vou fazer agora? Na vida nós encontramos momentos e situações adversas. Dentro de uma obra, dentro de um ministério, nós encontramos problemas. Todo aquele que tem ministério, ele vai encontrar problemas. E a maioria dos seres humanos, e a maioria dos obreiros, não sabe lidar com problemas. Eles querem correr. Só que nós percebemos aqui que Eliseu, ele diz assim mesmo, aonde caiu o machado? Me mostra onde caiu. Olha só, ele está seguro do que ele vai fazer. Ele sabe o que ele vai resolver. Ele sabe que Deus tem poder para resolver problemas. E ele sabia como fazer para resolver o problema. Eliseu cortou um galho, tocou na água onde tinha caído o machado
e o ferro flutuou. E quando o ferro flutuou, Eliseu foi lá, disse para o jovem, para o discípulo, e o discípulo foi lá, estendeu a mão e pegou o machado. Olha só, aqui no ensinamento diz assim: uma ferramenta cara e relativamente incomum, por ser motivo e pelo fato de o profeta haver tomado a ferramenta emprestada. Sua perca era uma grande questão relativamente séria. Se ele perdesse, era sério. O obreiro que perde o controle e perde a cabeça por qualquer coisa, um obreiro despreparado. Aí você diz: por que, pastor? Porque o obreiro, ele deve ter equilíbrio mental, psicológico, deve ter equilíbrio emocional. O obreiro que não tem equilíbrio emocional não consegue lidar com as coisas de Deus. Porque o nosso Deus não é como muitos de nós fazemos que ele seja, não é. Ele é um Deus que corrige, ele é um Deus que nos exorta, mas para que a gente venha amadurecer. O obreiro que não tem preparo para lidar com situações adversas não está preparado para a obra de Deus. Quando nós lemos semana passada em Levíticos, capítulo de número 21, versículo de número 18, que diz assim mesmo: nenhum homem tenha algum defeito, está qualificado, seja ele cego, aleijado, mutilado ou deformado, ou tenha o pé ou braço quebrado, ou seja corcunda ou anão, ou tenha um olho defeituoso, ou feridas na pele, ou sarna, ou testículos defeituosos, nenhum descendente de Arão que tenha algum defeito se aproxima do altar para oferecer ofertas especiais para o Senhor. Quando Moisés está falando isso, ele está falando sobre lesões físicas, que o sacerdote não podia ter. Só que eu quero trazer para o mundo espiritual e para a nossa vida. O obreiro, o sacerdote que tem avareza no seu coração, a ganância, que tem inveja, que tem ódio, que tem cegueira espiritual, que tem orgulho, que não é humilde. Essa pessoa, ela não pode oferecer sacrifício diante do altar de Deus. Nós não podemos ser orgulhosos. O obreiro que tem orgulho, ele não sabe lidar com as coisas. Ele não sabe lidar com a vida dentro de um ministério. Porque nós vamos encontrar pessoas que elas são de temperamento forte, pessoas que nos ferem com palavra, pessoas que não machucam com palavra, pessoas que se levantam com agressividade. E o obreiro que não, ou o líder, ou o servo de Deus que não tem a humildade, né? E para reconhecer que aquilo ali não é a pessoa, mas é o seu caráter que ainda não foi moldado. Então essa pessoa, o obreiro, a pessoa, o líder,
tem que entender e tem que se colocar no lugar da pessoa e ter o equilíbrio, né? Ser compassível, ser bondoso e olhar para aquela pessoa com carinho, não excluir, porque ela precisa ser moldada. Existem duas situações aqui. O obreiro que quer ser moldado, ele aceita a correção. Mas a pessoa que não quer ser moldada, ela não aceita a correção. Quando o obreiro quer ser moldado e ele aceita a correção, o líder dá a devida atenção. Mas quando o obreiro não quer ser moldado, o líder tem que orar e esperar o tempo que vai chegar na vida desse obreiro, para que ele venha aceitar, porque ele ainda não quebrou o altar dentro dele. O altar de egoísmo, o altar de soberba, o altar de altivez, né? Porque todos nós somos chamados, só que nem todo mundo está chamado para um cargo eclesiástico. Pastor, nem todo mundo tem esse chamado. Nem todo mundo tem um chamado para cuidar de rebanho. Porque rebanho não é fácil. Não é fácil. Porque tem pessoas que são muito amorosas. Tem pessoas que sorriem, que abraça, mas no fundo ela esconde maldade, ela tem ódio. Então isso é muito delicado. Então, nessa noite, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3. Eu vou encerrar essa primeira parte, enquanto você procura, para que eu venha fazer outro vídeo, tá bom?